Oi pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai dar continuidade no nosso assunto aqui, hoje falando um pouquinho sobre as raízes quadradas exatas. Esse assunto é um assunto que foi trabalhado com vocês no sexto ano, tá? Todo mundo aprendeu como é que se calcula uma raiz quadrada. Só vou relembrar alguns termos aqui, né? Esse símbolozinho da raiz é chamado de radical. Se eu não tenho nenhum númerozinho aqui fora, indica que é o número 2, portanto é uma raiz quadrada. E aqui dentro, esse número aqui é chamado de radicando. Então até vou anotar aqui, ó. Radicando. Qual que é o conceito de raiz quadrada? Primeiro que só existe raiz quadrada de números que são quadrados perfeitos, ou seja, eu só vou conseguir calcular a raiz quadrada de números que eu consiga multiplicar dois números idênticos e o resultado dá o valor do radicando. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Se eu pegar 9 pecinhas, 9 quadradinhos, eu consigo formar um quadrado com ele. Portanto, o 9 é um número quadrado perfeito. Aqui agora tem um número menos para o lado de fora aqui. Então esse aqui é o oposto da raiz quadrada de 9. Portanto, aqui a resposta é menos 3. Não é raiz quadrada de menos 9, tá? Isso aqui, ó, a gente vai usar esse símbolo aqui, ó. Por que não existe uma resposta no conjunto dos números reais? Por que isso acontece? Se eu fizer 3 vezes 3, eu tenho 9. O resultado que eu preciso é menos 9. Aí você vai dizer, ah, mas então é fácil. É menos 3. Menos com menos dá mais também. Então não existe dois números negativos ou dois números iguais, tá? Que eu faça de multiplicação e que eu ache o valor do menos 9, ok? Aí você vai dizer, ah, mas eu posso multiplicar o menos 3 com o mais 3. Aí não são números idênticos. O mais 3 e o menos 3 são números completamente diferentes, tá? Então eu tenho que pensar nessa situação. Uma coisa então que vocês têm que gravar. Número negativo dentro da raiz quadrada não tem solução nesse conjunto dos números reais. Coloca esse símbolozinho aqui e está resolvido o seu problema. Fora não tem problema nenhum, pode acontecer. Agora, dentro da raiz, não pode ter número negativo, da raiz quadrada, ok? Na sequência, a gente vai ver agora o início da resolução de algumas expressões numéricas que a gente vai usar todas as operações que foram estudadas até o momento. Então agora a gente vai dar continuidade aqui ao nosso assunto com as expressões numéricas. Todo ano tem expressão numérica para resolver, né? O ano passado era com o conjunto dos números naturais, aí tinha parênteses, tinha colchete, tinha chave. Não é que não vai ter também, mas a gente vai começar com as mais simples, né? Para não assustar muito. Então assim, eu coloquei a ordem das operações que é de extrema importância para você saber quando que você deve resolver qual operação, tá? Então você vai resolver raiz quadrada e potência, quem aparecer primeiro. Por isso que eu fiz essa flechinha indo e voltando, tá? Então, se aparecer uma potência, você resolve. Se aparecer uma raiz, você resolve. Quem aparecer primeiro, você consegue resolver. Multiplicação e divisão, também, quem aparecer primeiro. Se aparecer uma divisão e depois uma multiplicação, primeiro você divide e depois multiplica. E o contrário também pode acontecer. E adição e subtração também, tá? Temos que pensar isso aqui tudo sempre na sequência. Você tem que ter paciência para resolver a expressão numérica. Às vezes você tem adição, subtração e potência. Copia tudo, vai lá, resolve a potência e depois vem resolvendo de novo, tá? Fazendo dessa forma não tem como você errar. Na sequência eu vou colocar um exemplo para vocês.
Então vamos ver o primeiro exemplo. Calcule o valor de n, sabendo que n é igual a 12 menos 15 dividido por menos 5. Aí o cara já vai perguntar, isso aqui é um sinal de menos ou é um sinal de subtração? É um sinal de subtração, por isso que nós temos um parênteses aqui, para você conseguir tirar, deixar as duas situações bem separadas. Então, se eu tenho uma subtração aqui e uma divisão, eu preciso iniciar o cálculo pela divisão, porque ela tem prioridade. O que é prioridade? Ela precisa acontecer primeiro. Então, eu vou começar essa divisão aqui primeiro. Tá, e o que eu faço com o restante? Vou escrever o n de novo. E o que é esse n aí? O n é simplesmente um valor que você está calculando. Na hora que eu tiver pronto o resultado da expressão numérica, esse valor vai ser o valor do n. Então eu tenho 12 menos. Quanto é que dá a divisão de menos 15 com menos 5? Aqui nós temos a nossa regrinha de sinais. Menos com menos vai dar mais. 15 dividido por 5 dá 3. Então, efetuei a divisão, certo? Agora, eu tenho uma subtração para fazer. Então, vamos lá. 12. Esse menos aqui, lembre-se que troca o sinal de dentro do parênteses. Vai ficar menos 3. E 12 menos 3 é igual a 9. Então, nós temos que o valor do nosso n é 9. Resolvemos a primeira expressão numérica. Agora, então, somente a expressão numérica, sem calcular valor de letra nenhuma. 20 mais, uma adição. 3 vezes 4 negativo. Então, eu não posso somar o 20 com o 3 já de cara. Por quê? Porque o 3 está multiplicando 4. Então, eu preciso fazer a multiplicação por primeiro. Menos é uma subtração. Menos 3 ao quadrado, é uma potência. Como a multiplicação apareceu por primeiro, eu vou começar a resolução por ela. Então, eu reescrevo o número 20, mais essa multiplicação aqui, ó. Ah, e como é que eu vou saber se o sinal do 3 é mais ou é menos? Tem algum sinal nele? Não tem, então quer dizer que ele é positivo. 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. Menos, agora eu já resolvo essa potência ali. Só lembrando que qualquer número negativo elevado ao quadrado sempre vai ficar positivo. Então, nós temos aqui menos 3 ao quadrado dá mais 9. Aquela regrinha da aula anterior, base negativa expoente par, sempre vai ficar positivo. Vamos em frente. Agora eu já posso somar aqui, ó. Se eu somar 20 com mais menos 12, é a mesma coisa que fazer 20 menos 12, vai dar 8. Certo? Menos 9, né? Lembre-se que esse aqui troca o sinal de dentro. Então, 8 menos 9, a resposta é menos 1.